a memória. Minha memória vem da experiência, a experiência ela vem da vida material. Então, a identidade ela vem, ela depende da vida material, mas, por outro lado, a gente também quer preservar o lado religioso, o lado metafísico da noção de identidade que veio através do cristianismo. Então, no meu entendimento, o que torna problemático a compreensão da noção de identidade está associado ao fato de que essa noção ela nasce do encontro entre duas correntes de pensamento opostas e inconciliáveis. Uma é a corrente materialista e outra é a corrente, digamos assim, metafísica, dualista ou religiosa. E eu vou tentar aqui, vou começar a apresentar agora, são esses 4 problemas relativos à noção de identidade. E essa discussão desses quatro problemas da noção de identidade vai mostrar, vou usá-los para comentar essa minha percepção de que a noção de identidade ela é uma noção cultural, ela é o que alguns filósofos chamavam de ficção, é uma ficção útil. Uma ficção útil. O que é uma ficção útil? É algo que foi formulado historicamente, que foi inventado pelo ser humano, mas que chegamos a um tal ponto em que a gente não consegue mais viver sem isso. Vou dar outros exemplos de ficções úteis. A noção de sociedade. A noção de sociedade foi uma noção inventada. Os gregos não pensavam no conjunto de que eles viviam como sociedade. Eles pensavam como povo. E povo não é sociedade. Povo é unido por laços de sangue, de mitos, de tradições, né? De respeito a divindades. Isso é povo, não é sociedade. Então, haviam povos. Mas sociedades só começaram a existir quando determinados pensadores começaram a tentar usar um termo genérico, abstrato bastante, para que se conseguisse colocar dentro desse termo os povos, as tribos, as comunidades, vários agregados humanos diferentes. E aí, então, começou a florescer a noção de sociedade, que vem de societar, que, por sua vez, está diretamente ligada à noção de associação, contrato social, que é uma noção que vai nascer lá no século XVIII também. Então, a noção de sociedade está atrelada à ideia de que as pessoas convivem porque querem, porque estão associadas. Como uma sociedade, o que é uma sociedade? É algo que um indivíduo contrai com o outro, cada um assina um termo do contrato e faz um pacto de viver bem, sem brigar. Isso é uma sociedade, né? Uma sociedade pode ser uma empresa, é uma sociedade anônima, e sociedade a gente aplica também à vida coletiva. Mas, em ambos os casos, é um termo abstrato, inventado. Não existe sociedade do ponto de vista metafísico. A sociedade não é algo real, concreto, que sempre existiu. Sociedade é uma palavra, é um conceito inventado e que é muito útil e necessário para muitas coisas, mas não deixa de ser menos inventado por causa disso. Há muitas ficções úteis. A lei é uma ficção útil, porque a lei foi inventada pelo ser humano. Mas ninguém conseguiria viver sem lei. É impossível viver sem lei. Mas foi inventada. Ninguém levantou uma pedra e descobriu a lei ali embaixo. A lei foi inventada. A moral foi inventada. Ficção útil. O que não é ficção é aquilo que já estava ali, os mamutes, por exemplo, antes que a gente nascesse, e tem provas disso. Antes que o ser humano existisse, existiam mamutes e a evidência disso, logo os mamutes não foram inventados. Agora, leis, sociedades, contratos, pactos, tudo isso são ficções úteis. No meu entendimento, a identidade pessoal também é uma ficção útil.
E é como é uma ficção, é impossível dizer qual a natureza essencial dela, porque ficções não têm essência. Eu espero que hoje provavelmente não vai dar tempo, no próximo encontro eu vou trazer alguns autores que debatem a noção de identidade e explicam como é produzida essa sensação de persistência da identidade, e alguns outros filósofos que defendem que é impossível abrir mão da noção de identidade. Mas, por enquanto, vamos fazer esse pequeno trajeto aqui do slide e falar sobre os quatro problemas práticos que qualquer um pode conviver no dia a dia em relação à noção de identidade. Primeiro problema é o problema da alma. O segundo problema é o problema do aborto. O terceiro problema é o problema da memória, da amnésia, do Alzheimer. E o quarto problema é o problema da responsabilidade. Vamos lá, então. Problema da alma. Pedro é ateu e, estando perto da morte, quer se convencer de que, de alguma maneira, sobreviver conservando sua identidade após a destruição de seu corpo. Ou seja, Pedro não quer apenas se convencer de que alguma coisa que de algum modo faz parte dele ainda vai existir em algum lugar depois que ele morrer. Pedro procura por uma maneira de se convencer de que é razoável, ou pelo menos não é absurdo, de que ele, sua identidade, memória e emoções poderia existir em algum lugar depois da destruição do seu corpo. Os amigos de Pedro, João e Paulo, oferecem alguns argumentos para ajudar Pedro e obter algum tipo de crença na sobrevivência no pós-morte que não seja uma simples expressão irracional de desespero. A questão do aborto. Não, vamos discutir primeiro a questão da identidade, do problema da alma, antes de entrar na questão do aborto. Bom, aqui Pedro, ele quer que os amigos o convençam de que existe alguma possibilidade de haver vida após a morte. Ele é ateu. Agora, como ele é uma pessoa também que usa muito a razão, ele quer que pelo menos os argumentos a favor da vida após a morte sejam razoáveis. E o que é ser razoável? Em primeiro lugar, não se chocarem com alguma contradição evidente da experiência diária. Não é? Os nossos pensamentos sobre o mundo devem se pautar pela nossa experiência diária. Qualquer explicação que contradiga, não apenas que seja diferente, mas que entre em contradição com tudo que podemos considerar razoável, deve ser descartada. Isso chama-se de princípio da razoabilidade. Nós não podemos negar todas as nossas ideias que até agora se provaram verdadeiras por causa de alguma ideia que a gente quer acreditar só porque a gente precisa, porque está com medo. Isso não é ser racional. Alguns, às vezes, citam o exemplo do ateu no avião caindo, que então, no momento de desespero, chama por Deus. E usam esse exemplo como uma prova de que todo mundo, na hora do aperto, acredita em Deus. O problema é que uma pessoa em um avião caindo está desesperada. E uma pessoa desesperada não é exatamente um bom exemplo de bom senso. Você não confiaria em uma pessoa desesperada para cuidar de seus filhos. Você não confiaria em uma pessoa desesperada para dar um diagnóstico sobre sua saúde, porque uma pessoa desesperada é uma pessoa que não está na plena posse de suas faculdades. Então, uma pessoa que, num momento de desespero, desacreditar ou duvidar de qualquer coisa, uma pessoa que, num momento de desespero, diz acreditar ou duvidar de qualquer coisa, não é uma pessoa que pode ser levada a sério. Então,
Pedro quer uma explicação, ele quer um argumento sobre a vida após a morte que seja mais do que uma expressão de desespero. Então, esse argumento ele deve ser razoável, ele não deve ir contra a experiência dos sentidos. Beleza? Beleza. Bom, então, João, que é amigo de Pedro e que é um padre, diz o seguinte a ele: não, Pedro, você, o seu verdadeiro eu, é sua alma. Ele é a sua identidade pessoal. Chama-se isso de argumento da alma. Logo, após sua morte, seu corpo, que é uma roupa, vai se desfazer e tudo que constitui sua essência vai viver em outro mundo. Beleza? Isso é um argumento muito fácil de todo mundo entender, porque a gente está bem familiarizado com ele. Pois muito bem. A afirmação de João é que a identidade de Pedro consiste na alma dele. Ora, nossa identidade é o que permite que as pessoas nos reconheçam, nos diferenciem de outras pessoas. Isso é minha identidade. Minha identidade permite que os indivíduos me conheçam, me reconheçam. Essa é aquela questão que estamos lá atrás da questão do reconhecimento. Minha identidade permite que as pessoas me reconheçam como sendo a mesma pessoa hoje que eu fui ontem. E que eu vou ser, e que eu sou amanhã a mesma pessoa que eu sou agora. Isso é minha identidade. Só que, se minha identidade é minha alma, então as pessoas nunca teriam certeza de estar falando sempre com a mesma pessoa, porque as pessoas não podem ver minha alma. Se minha identidade é minha alma, isso significa que as pessoas não são capazes de me identificar. Mais uma vez, repetindo, identidade é aquilo que permite identificar uma coisa como sendo a mesma coisa em dois momentos distintos. Sua identidade pessoal seria aquilo que permite identificar a criança de 10 anos com a mulher de 20 ou 30 anos que você é agora. Isso é sua identidade. Se eu digo que a sua identidade é sua alma, eu estou dizendo que é por perceber sua alma naquele corpo infantil e perceber a mesma alma nesse corpo adulto que eu sei que você é a mesma pessoa. Ora, ninguém vê almas. Ninguém vê almas. Não vê almas. Mas, no entanto, eu identifico as pessoas e não me engano quando identifico elas, sem usar a noção de alma. Logo, o princípio da alma não parece ser relevante para identificar uma pessoa. Do ponto de vista da identidade enquanto reconhecimento, a alma não nos ajuda a reconhecer outra pessoa. Mas então o padre poderia se defender da seguinte maneira, dizendo: Wilton, olha só, você está sendo muito superficial. Você está dizendo que a alma é uma coisa que não é possível ser vista. A gente não pode ver a alma, é verdade, mas a gente pode ver os comportamentos que são provocados pela alma. Olha só, o padre é meio behaviorista. O padre tem uma pegada aí mais, né, uma teologia, o padre ou o pastor tem uma teologia aí um pouco mais elaborada. Então ele diz, olha, a alma realmente a gente não vê, mas o caráter, a moral, as crenças que o indivíduo manifesta, ele manifesta porque a alma o leva a manifestar. Então, toda vez que eu vejo o mesmo comportamento, de um lado, eu digo, então, a mesma alma do outro. Sacou? Então, eu vejo uma pessoa aqui, agora ela tem um comportamento, e aqui eu vejo ela tendo o mesmo comportamento. E aí eu digo, mesmo comportamento, mesma alma. A alma provoca o comportamento. Eu não vejo a alma, mas vejo o comportamento. Beleza? Será que essa resposta é suficiente para defender a ideia de que nossa identidade é nossa alma?
Bom, Pedro acha que não é suficiente. E por que Pedro não acha que é suficiente? Bom, vamos pensar, por exemplo, na ideia de um estudioso de rios, alguém que estuda rios, alguém que estuda e conhece e sabe diferenciar dois fluxos d'água diferentes. Essa pessoa diz: eu conheço um rio, sei que é o mesmo rio, porque cada rio eu posso pegar um copo da água daquele rio, testar seus componentes minerais, testar seus componentes, não é? Sua densidade, sua cor, e quando eu vejo que a água tem a mesma qualidade, eu digo se tratar então do mesmo rio. Beleza? Parece coerente. Da mesma maneira, eu vejo o mesmo comportamento, eu digo se tratar da mesma pessoa. Só tem um problema aí. É que quando eu olho um rio e testo a água daquele rio, um rio nunca tem as mesmas águas, porque a água do rio está sempre correndo. Então, nunca tem a mesma água. O rio tem aquilo que a gente chamou no início de identidade qualitativa da água. O rio Una, provavelmente, sempre, de hoje para amanhã, vai continuar tendo o mesmo nível de poluição. Qualitativamente, o rio Una é uma água com péssima qualidade. Então, qualitativamente, é a mesma água. Mas, no entanto, são outras águas. O rio continua fluindo e vindo outra água igualmente poluída. É verdade, mas é uma água diferente. Então, nada garante que a pessoa, tendo o mesmo tipo de qualidade comportamental, certo? Tendo o mesmo tipo de qualidade comportamental, ela tenha ainda a mesma alma. O que é que garante que a pessoa não, por exemplo, não troque de alma a cada aniversário? E essas almas sejam parecidas o bastante para provocar o mesmo tipo de comportamento. Mas, como a gente não vê a substituição das almas, só vê o comportamento e o comportamento fica igual, a gente supõe que tem a mesma alma. Mas e se forem várias almas que passam pelo nosso corpo e não uma só? Várias almas assemelhadas, parecidas, provocando o mesmo tipo de resposta comportamental. Há algum argumento que elimine essa dúvida? Há alguma por quê? É impossível eliminar esse tipo de dúvida, porque existem duas variáveis. Um é o comportamento, o outro é a alma. No entanto, você só pode verificar uma das variáveis, que é o comportamento. A variável alma vai ser sempre uma interrogação. Pode não existir nenhuma alma, podem existir várias almas, e também pode existir uma alma só. Mas tendo três opções e não tendo como aceitar nenhuma delas, então nós precisamos, de um ponto de vista científico, rejeitar todas as três, não aceitar nenhuma. Isso é o razoável para quem trabalha com o viés da falseabilidade das crenças, que é o viés científico. Quem trabalha com o viés da confirmação procura sempre reforçar aquilo que já acredita. Isso é a religião. A ciência trabalha com o viés da falseabilidade, ou seja, com hipóteses que podem ser testadas e devem ser testadas para que elas se mostrem verdadeiras. E só é verdadeira se passa pelo teste da dúvida. Nesse caso da alma, aparentemente, ela não passa pelo teste da dúvida, porque nós não podemos experimentar almas. E aí fica a questão: como é que Pedro pode antecipar uma vida sem o corpo, se aparentemente tudo que sabe sobre si é que ele tem memórias, né? Tem memórias, que tem uma certa continuidade entre as memórias, que tem uma certa continuidade. Beleza?
Se você diz que para Pedro ser Pedro é necessário apenas que o pacote de memórias que ele tem vá para outro mundo, sem nenhuma forma, sem nenhum corpo, você está pedindo que Pedro imagine uma memória ou uma identidade sem um aparato físico, sem um aparato material, sem uma continuidade material, ou seja, só o pacote de memórias. Ora, como é que Pedro poderia, então, saber diferenciar memórias que ele realmente tem de memórias que ele não tem e que são falsas? Imaginar se nesse processo de morte se perdeu algo da identidade dele, se perdeu algo da memória dele junto com o corpo, como é que Pedro poderia tirar essa dúvida? Outras pessoas, também mortas, poderiam dizer para ele, mas por que ele confiaria nessas pessoas? E se ele começasse a achar que essas pessoas também perderam parte das memórias e que talvez não sejam confiáveis para confirmar a experiência mental de Pedro? Porque, veja, eu conto uma história sobre o meu passado e sobre a minha infância que tem uma certa continuidade com o meu desenvolvimento biológico. E as pessoas que cresceram junto comigo e também têm essa continuidade biológica são minhas irmãs, meus tios, não é? Quando eu tenho alguma dúvida sobre meu passado, eu pergunto a eles ou a elas que estavam comigo naquele momento. E eles dizem, não, Hilton, sua memória está errada, aconteceu desse jeito. E é assim que eu confirmo ou desconfirmo minhas memórias, consultando indivíduos que estavam junto comigo no momento em que eu vivi essas memórias. Ou seja, eles participaram do mesmo processo de desenvolvimento biológico que eu. No caso da hipótese da sobrevivência da alma como pura memória, não há um corpo, não há uma continuidade biológica, há pura memória, e sendo pura memória, parece que a gente fica sem um critério para poder separar memórias falsas de memórias verdadeiras. Esse é o problema da alma e, aparentemente, seria difícil tirar Pedro de seu desespero, não é? Ele teria que se resignar com a ideia de que morrendo ele desaparece. É o que parece levar a argumentação ao seu fim. Pronto. Valeu. Então, Marcos e Tânia estão tendo uma discussão sobre o aborto. Carlos considera o aborto tão errado quanto o assassinato de uma pessoa, já que a pessoa e o feto a partir do qual ela se desenvolveu são a mesma pessoa. Tânia discorda. Ela acredita que um feto e uma pessoa são tão parecidos quanto uma semente e uma árvore. Certamente a semente é necessária para que exista a árvore, mas nem por isso se pode dizer que a semente e a árvore são a mesma pessoa. Além disso, ser uma pessoa implica possuir autoconsciência, algo que um feto certamente não possui. A importância dessas questões para o nosso tópico geral é que a teoria correta da própria identidade pessoal parece depender do que é a natureza real dos indivíduos cuja identidade está sendo rastreada. Isto é, não podemos montar a teoria adequada de nossa identidade e sua relação com a ética, a menos que primeiro entendamos o que somos. Essa é uma fonte de grande polêmica. Eu acho interessante parar um pouco aqui nesse tópico, porque
que você percebe que para poder decidir o que conta como uma pessoa, é preciso entender o que conta como um ser humano. Porque ser um ser humano é uma condição para que você tenha pessoal, certo? Não uma condição suficiente, mas uma condição necessária. Por exemplo, você pode ser um ser humano e ficar em estado vegetativo, certo? Com os órgãos funcionando, mas sem funções cerebrais. É difícil acreditar que uma pessoa sem funções cerebrais tem identidade pessoal, claro, a menos que a pessoa acredite que a identidade pessoal é algo metafísico ou sobrenatural. Mas é difícil acreditar que uma pessoa em estado vegetativo tem identidade pessoal. Ela é um ser humano, mas não possui identidade pessoal. Mas, para ter identidade pessoal, é preciso ser um ser humano. E no caso do feto, da gravidez, é preciso saber o que é que caracteriza o ser humano. Qual é a característica biológica que nos diferencia dos outros animais e nos tornam portadores de direitos? Não é, obviamente, a memória. Não é também a capacidade de diferenciar, que a gente chama de competências de raciocínio discriminativo, que é quando você consegue diferenciar uma coisa da outra. Por exemplo, peixes conseguem diferenciar um animal que é predador de um que é presa. Nem por isso a gente vai dizer que um peixe é uma pessoa. Esponjas do mar conseguem diferenciar as partes dela que caíram e se juntarem novamente das partes de outra esponja que caíram, mas não são dela e ela não se junta a essas. Então, esponja do mar também diferencia e, no entanto, não é uma pessoa. Esponjas do mar têm até preferências. Pois é, percebia-se que as esponjas do mar, no momento dos experimentos com elas, não gostavam que esses experimentos fossem feitos pela manhã. Elas ficavam estressadas, não respondiam bem aos estímulos, e então se deixava para fazer os experimentos com elas à tarde. Isso é maravilhoso, né? Está aqui o link, mais uma vez, para quem quiser ver aí o experimento com as esponjas do mar. Mas isso é suficiente para dizer que se discriminar, se ter preferência não é suficiente para dizer que uma esponja do mar é uma pessoa, por que seria suficiente para dizer que um feto é uma pessoa? O que é que torna algo uma pessoa humana? Algo que seja de preferência constatável, ou verificável, ou defensável de um ponto de vista racional. De saída, eu quero dizer que, embora eu tenha posições sobre essa questão, eu não tenho certezas. Eu também sou um agnóstico. O que é ser uma pessoa? O que é ser uma pessoa? O grande problema do debate sobre a questão do aborto é que parece que a noção de pessoa ela é culturalmente determinada. Isso parece fato. Cada cultura tem sua ideia diferente do que é ser uma pessoa. Mas os racionalistas políticos acreditam que existe uma definição científica para a noção de pessoa e, aparentemente, há um certo consenso na comunidade de neuropesquisa e pesquisas neurológicas, de que para ter pessoa respeitarem a possibilidade de vir a ser. Mas aí você está dizendo, então, que é como o feto está para a pessoa, como a semente está para a árvore. É isso? Porque uma semente pode vir a ser uma árvore. Certo? Mas a semente não é uma árvore.
a possibilidade de vir a ser uma pessoa não torna algo um alguém. Há um abismo aí. Algo, um feto é um algo que, se certas condições forem favoráveis, alimentação, gravidez, a gestação bem, tal, educação, pode vir a ser uma pessoa. Mas, aparentemente, ainda não é. Eu não sei se eu estou falando algum absurdo. Mas também, Indra, é preciso questionar em que momento se torna um vir a ser, porque você não vai dizer que um espermatozoide também pode vir a ser uma pessoa. Nem por isso o espermatozoide tem direitos. E se tivesse, a gente teria muitos adolescentes na cadeia. Desculpe, viu, pessoal, a piada infame. Mas um espermatozoide pode vir a ser uma pessoa, mas não tem direitos. Então, se você define um feto como tendo possibilidade por ele poder vir a ser uma pessoa, há um problema aí, um problema lógico. O que define uma pessoa, afinal de contas? Bom, sem saber o que nos torna humanos, é difícil defender direitos humanos, sem que essa defesa seja uma mera defesa, como eu disse antes aqui, baseada em mitos culturais, né? Talvez mitos necessários, ficções culturais. Ficções culturais como as leis, ficções culturais como ficções culturais como as leis, ficções culturais como a moral, ficções culturais como a política, as instituições, tudo isso é inventado. Não existe no mundo natural. É inventado. É inventado. Então, é ficção natural. É uma ficção. É necessário, claro, sem essas ficções a vida seria impossível. A vida humana seria um inferno, sem instituições, sem polícia, sem leis, sem regras, seria impossível. Claro, são ficções boas, eu apoio. Vamos continuar criando mais dessas ficções, mas é ficção. Então, a ideia de pessoa também é uma ficção? Ou não é uma ficção? É uma realidade. E se é uma realidade de que tipo? Como podemos verificar essa realidade? Como podemos raciocinar sobre ela? Fica a questão. O problema da memória. Maria descobre que tem grande probabilidade de desenvolver o mal de Alzheimer em poucos anos. E como ela sabe as consequências do avanço da doença, ela deixa instruções claras para que sua família pleiteiem a eutanásia caso ela perca suas capacidades cognitivas e funcionais. Porém, anos depois, ao desenvolver a doença, Maria se esquece de sua opinião emitida anteriormente sobre a doença e afirma que deseja permanecer viva mesmo sendo portadora da doença e sofrendo com ela. Veja, Maria, no momento, totalmente portadora de suas faculdades mentais, ela diz que, se ela vier a desenvolver Alzheimer, ela quer que façam eutanásia. Mas depois, Maria sofre Alzheimer, esquece a opinião que tinha antes, por causa da doença, e diz que quer permanecer viva mesmo sofrendo com ela. Qual a opinião de Maria que deve ser respeitada? A que ela emitiu antes da doença ou a que ela emite depois da doença? Qual a opinião de Maria deve ser respeitada? Qual liberdade? A gente está tratando também da questão da liberdade da pessoa de tomar decisões no tocante à sua própria vida. Qual uso da liberdade é o mais correto?
Que liberdade a gente deve respeitar? A liberdade que a pessoa tinha antes da perda da memória ou a liberdade que a pessoa tem depois da perda da memória? Mais uma vez, aqui a questão depende de você decidir o que é a verdadeira Maria. O que é a verdadeira pessoa da Maria, qual é a identidade da Maria. Porque houve uma ruptura da continuidade psicológica. Houve uma ruptura. Temos duas Marias e todas as duas são pessoas humanas e todas as duas devem ser respeitadas? Bom, mas ambas partilham do mesmo corpo. Temos duas Marias, mas como é que pode ter duas Marias partilhando o mesmo corpo? Como é isso? Como é que se explica isso? Não, é a mesma Maria, Hilton, com a mesma alma. Mas a alma não inclui a memória? Se perde a memória, ainda se pode dizer que é a mesma alma, então a alma não é a memória, a alma é outra coisa além da memória. Então, o que é essa outra coisa? Que é? Qual Maria? Eu sei que vocês não vão responder, ninguém responde. Ninguém se arrisca. O filósofo está condenado a esse monólogo eterno. O que é a verdadeira Maria? A Maria antes de perder a memória ou a Maria depois que perdeu a memória? Se você perdesse a memória agora e soubesse que antes de perder a memória, inclusive isso é tema de vários filmes, se você perdesse a memória e descobrisse que no passado você foi um assassino brutal que matou várias pessoas, mas você não tem lembrança nenhuma disso, e você não sente nenhuma compulsão em matar, e você sinceramente repudia, sente nojo do ato de matar, agora que você perdeu a memória. Você consideraria que você é a mesma pessoa? E deveria responder, mesmo não sabendo por quê, nem como, nem quais os motivos matou. Você aceitaria pagar o crime só porque houve uma continuidade fisiológica entre você e o assassino? Memória muda, o corpo continua o mesmo. A memória de um é assassino, a memória do outro não é. Você aceitaria pagar o crime de uma mente que parece não ser mais a sua? Ah, professor, mas a alma é a minha, mais uma vez. E a alma, então, não é a memória? Se a alma não é a memória, significa que eu posso, na vida após a morte, perder completamente todas as minhas memórias e ela morrer junto com o meu corpo. Se a alma não é a memória. Isso significa que pode existir vida após a morte, mas essa vida após a morte pode ser uma vida totalmente desmemoriada. Será que ainda valeria a pena pensar em vida após a morte se as minhas memórias morressem junto com o meu corpo? Eu não sei se um pastor deveria levantar essa possibilidade em uma palestra, não. Eu acho que a igreja ficaria esvaziada. Eu acho que ninguém ia querer ouvir um padre pregando um sermão e dizendo no reino dos céus ninguém se lembrará de nada. A memória parece ser aquilo que somos, mas há situações e situações reais, não são situações filosóficas em que o indivíduo perde essa memória, total ou parcialmente. Ele conserva a mesma identidade nesse caso? Como psicóloga, Indra, que tem que respeitar a decisão dessa mulher, que disse que se ela tivesse Alzheimer, ela ia querer que você contasse todas as sessões dela
para outra pessoa. E aí depois ela pega e desenvolve Alzheimer e diz: Indra, eu não quero que você conte nada a ninguém. Você respeitaria a vontade de quem, Indra? Da pessoa que tem Alzheimer ou daquela que não tinha? O que é que a ética da psicologia diz? Você respeitaria a posição de quem está falando agora. Ou seja, uma série de rodeios para dizer que você não sabe, né? Eu também não sei. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Como você está vendo, eu estou aqui apenas levantando problemas, né? Ou seja, tentando deixar vocês inquietos para saber o que é, na verdade, isso que chamamos de eu. Não é uma coisa simples. Não é uma coisa simples. Vamos lá, então. O problema da responsabilidade. Durante o jantar em família, Pedro relembra uma situação de sua infância na qual, durante uma brincadeira, que ele acabou sendo responsável pela queda de sua irmã Alice de uma árvore. Alice resmunga e comenta que ainda não perdoou pela traquinagem. Pedro replica: ora essa, Alice, eu tinha apenas 10 anos na ocasião, já não sou mais a pessoa que era na época. E Alice responde: para mim, você continua sendo a mesmíssima pessoa, não importa quanto tempo tenha passado ou quanto você tenha mudado. O caso 4, esse que estamos comentando, é sobre responsabilidade moral. Algo que parece depender, por definição, da identidade pessoal. Uma pessoa só pode ser moralmente responsável por suas próprias ações. Assim, ela não pode ser moralmente responsável pela ação de outra pessoa. A disputa entre os dois, no entanto, não é sobre essa questão. Ambos aceitam esse fato. E, ao contrário, a divergência é sobre a questão de saber se o garotinho que empurrou a irmã e o homem adulto são a mesma pessoa. Alice insiste que é claro que sim. Quem mais esse menino poderia ser? De fato, Pedro agora não diz coisas como: lembra quando empurrei você para fora daquela árvore? Pedro, por outro lado, embora talvez concorde que, em certo sentido, ele era aquele garotinho, mas discorda que esse é o senso de identidade que importa no que diz respeito a coisas como responsabilidade moral. Em vez disso, Pedro está sugerindo que o tipo de identidade que importa é, de alguma forma, crucial, meramente psicológico. Em outras palavras, quando a pessoa muda psicologicamente, sua identidade, nesse sentido diferente, muda. E assim, ele não pode mais ser responsável pelo que fez antes das mudanças. E muitas pessoas concordariam também com respeito à responsabilidade legal, quando um criminoso endurecido é genuinamente convertido ao cristianismo enquanto está na prisão. Existem muitas pessoas que defenderiam sua absolvição dele, o novo ele, né? O ele redimido, de os antigos seus crimes. Então, qual o sentido de identidade apropriado para casos de responsabilidade moral e legal? Além disso, existiria algum sentido de identidade pessoal realmente apropriado? Afinal, talvez o que Pedro esteja sugerindo é que, mesmo que, na verdade, ele ainda seja a mesma pessoa que aquele garotinho, esse fato sobre a identidade é simplesmente irrelevante, dada que as abundantes mudanças psicológicas que ocorreram desde então. O que importa para atribuições de responsabilidades, então, pode ser, em vez disso, as relações psicológicas,
ou talvez até mesmo algum outro tipo de relações entre o culpado e o agente original da ação culposa. Não é? Então, é possível que eu diga, eu sou a mesma pessoa que aquele criminoso, no sentido da identidade numérica. Lembra que a gente começou lá no início? Identidade numérica, metafisicamente eu sou a mesma pessoa, porque é o mesmo corpo e não era possível que aquela pessoa lá atrás que fez o crime e eu existíssemos ao mesmo tempo. Então, nesse sentido metafísico, somos a mesma pessoa, mas no sentido psicológico, não somos a mesma pessoa. Então, somos e não somos a mesma pessoa. Sou no sentido de um ser, de um corpo, de uma existência, a mesma pessoa. Mas sou no sentido de um agente, de uma consciência, alguém diferente. Então, você pode ver que é possível dizer que somos e não somos a mesma pessoa. Mas aí, nesse caso, você teria que postular que existem dois tipos de identidade. Uma física e outra psicológica. Então, você não teria uma identidade só, você teria duas. E você poderia mudar a sua identidade física, tipo, se reconstruir, mudar seu corpo, como algumas pessoas fazem, colocar a orelha de marciano, cortar a língua, tatuar a cara, botar chifre, fazer modificações corporais e se dar um novo nome. Isso tornaria a sua identidade física uma identidade nova. Pessoas lhe reconheceriam de uma maneira diferente. Você não é mais a mesma pessoa. Ah, eu conheci você na época que você era Pedro. Agora eu vejo você como lagarto. Conheci ele já na época que ele já era lagarto. Na época que ele era Pedro, eu não conhecia ainda. Então, quer dizer, entende? Mudou a identidade física e não mudou a identidade psicológica, uma vez que as memórias, inclusive a transição entre um corpo e outro, se mantém. Da mesma maneira, poderia ter uma identidade. Da mesma maneira, poderia ter uma identidade física e uma modificação psicológica, ou seja, poderíamos ter duas pessoas habitando o mesmo corpo, ou até várias pessoas habitando o mesmo corpo, como dizem certos autores que estudam sintomas, né, ou doenças ou patologias, como a síndrome de múltiplas personalidades. Não sei se é esse o nome mesmo, né, Indra? Não sei, é síndrome de personalidades múltiplas ou transtorno de personalidades múltiplas, enfim. Transtorno dissociativo de identidade. Mas se afirma claramente na definição desse transtorno que são várias identidades ou que é só uma identidade só sofrendo uma doença? Você pede para sua professora me ajudar com isso aí, ou seu professor. Mas o simples fato de existir um único caso documentado já não seria suficiente para a gente questionar o que é identidade? Não foi estudado.
o que se ensina na faculdade, em geral, está voltado à formação profissional e não à formação de pesquisa, né? Eu acho que esse também é um vício das nossas universidades, porque nos Estados Unidos não é assim. No Brasil, há pouco estímulo para que o estudante forme a visão de que ele descobre coisas também. Ele está ali para exercer um papel, né, um serviço à sociedade, que é parte da sua formação, não é? Importante como profissional, mas essa formação profissional só se completa com a pesquisa. E a pesquisa envolve né, tá se atualizando na literatura, tá, né, participando do debate. Agora, eu penso que há um certo empobrecimento da nossa cultura pedagógica. Isso se ocorre desde o ensino fundamental até o superior e até mesmo a pós-graduação, o mestrado, doutorado. Há pouco estímulo para exploração de terrenos ainda não trilhados, entende? Até porque, do ponto de vista financeiro, isso não rende muito retorno, né? Não rende muito retorno do ponto de vista financeiro, nem gera aplausos da plateia, que são as únicas duas coisas que parece que o brasileiro se importa com elas. Aplauso ou dinheiro. Se ninguém vai me aplaudir nem me dar dinheiro, eu não vou fazer. Mas vamos lá. Com relação à questão da persistência, qual a importância prática dos fatos sobre nossa persistência? Por que isso importa? Que razão você tem para se importar se você mesmo continua a existir, em vez de alguém como você existir em seu lugar? Imagine que cirurgiões vão colocar seu cérebro, isso daqui foi um exemplo que a gente, né, usou aí no início dessa parte da aula. Imagine que cirurgiões vão colocar seu cérebro na minha cabeça. Eu não desejo esse mal para ninguém, viu? E que nenhum de nós tem escolha sobre isso. Suponha que a pessoa resultante esteja com a dor terrível após a operação. A menos que um de nós pague uma grande quantia antecipadamente. Se ambos fôssemos totalmente egoístas, qual de nós teria uma razão para pagar? A pessoa resultante, que presumivelmente pensará que ele é você, será responsável por suas ações ou pelas minhas? Ou nenhuma delas? Vamos rever esse experimento. Digamos que você vai ter seu cérebro transplantado para minha cabeça. Vamos imaginar que isso resolveria um problema, porque você vai morrer. Você está num estado terminal, está nas suas últimas horas de vida, e a única maneira de você sobreviver, ou de parte de você sobreviver, é compartilhando um cérebro com alguém que também estaria em estado terminal. É uma coisa me exercitando muito a capacidade da imaginação também, não é? Então, imagine que ambas as pessoas conviveriam no mesmo corpo. E, a menos que um de nós dois pague uma vultuosa quantia, o procedimento pode ser doloroso também. O pós-operatório pode ser muito doloroso. Só vai pagar a quantia aquela pessoa que acreditar que é ela quem vai persistir ali após a cirurgia como dona do corpo, certo? Porque você não pagaria uma grande quantia para que eu não sofresse. Você só pagaria se você garantisse que é você que não vai sofrer. Então, a questão da persistência, ela pode ser traduzida também de maneira mais simples. Eu fiz isso aqui antes. É a questão do chamado cálculo egoísta, que todo mundo faz. Eu não investiria num plano de saúde se eu acreditasse que a pessoa amanhã não é a mesma pessoa que eu sou hoje. Se alguém me dissesse, ó, Hilton, você vai viver até tal ponto, depois de tal ponto, seu cérebro vai ter que ser combinado com o cérebro de outra pessoa para você sobreviver. Você quer? Eu diria não. Qualquer chance é melhor do que nenhuma.
Agora, tudo bem, mas você tem que pagar uma quantia a mais para que você não sofra. Eu vou dizer, bom, mas é a minha identidade quem vai sobreviver à experiência. O cara fala, rapaz, a gente não sabe. Não sabe qual é a identidade que vai sobreviver. Alguma vai, mas a gente não sabe se vai ser a sua, se vai ser a do receptor de parte do seu cérebro, ou se vai ser uma combinação das duas identidades formando uma terceira. Ninguém, eu acredito, pagaria essa quantia, porque haveria uma grande chance, pelo menos de 70%, 75%, né, já que são 3 opções, ser o outro ou ser uma combinação de você e do outro. Sendo outro ou sendo uma combinação de você e do outro, não é você quem sofre. Diga, Rita. Me veio à mente aqui uma coisa interessante, né? Só para, como diz você, problematizar, né? Joga mais fogo aí, como você gosta na discussão. Em relação aos vegetais, existe uma técnica nos vegetais que é a questão da enxertia, né? Em alguns casos, a enxertia ela é utilizada para aumentar a precocidade da planta, a planta vai produzir de forma mais precoce, e também ela aumenta a resistência a pragas e doenças, etc. Então, você pega o tecido de uma planta adulta e enxerta numa planta jovem, tá? Aí, o que é que vai acontecer? Vamos pensar aqui no tipo de enxerto cavalo e cavaleiro. A planta de baixo, né, que é o cavalo, ela é uma planta jovem, e o cavaleiro, que a parte de cima é a planta adulta. Nesse processo de enxertia, a parte do cavaleiro ela vai se desenvolver, que é a parte da planta adulta, no cavaleiro, com maior precocidade, e, ao mesmo tempo, em relação à resistência a doenças, há uma maior resistência de doenças, etc. O que é interessante é que, apesar de não ter mistura do material genético, há mistura de tecidos. E isso gera um comportamento diferente entre as duas plantas com as suas características originais. Não tem a ver com o ser humano, mas é interessante porque é uma mistura de tecidos. Sim. E tecidos, que é matéria, e código genético, né, que também está inscrito, que é uma espécie de código determinante para a organização dos tecidos, né, uma espécie de manual de instruções para a organização celular. São partes constitutivas daquilo que a gente chamou de continuidade biológica, não é? É a continuidade biológica. Você tem duas continuidades biológicas, pelo que você falou. Uma continuidade biológica de uma planta, que vai ser enxertada na continuidade biológica de outra planta. A partir de então, você vai ter uma certa relação, né, de continuidade, mas, ao mesmo tempo, não vai ser a mesma continuidade que havia antes do enxerto, correto? Em certa medida, vão ser preservadas características das duas, mas também, ao mesmo tempo, vai ser uma terceira coisa que vai surgir ali. E o problema disso, esse raciocínio da questão da persistência, ele foi muito usado por um filósofo chamado Derek Parfit, para tentar mostrar, para tentar provar que a questão da identidade pessoal não é relevante para a moralidade. Que a ideia de que existe um eu contínuo não é relevante para a moralidade. Porque o principal argumento dos filósofos utilitaristas e até de filósofos moralistas, né, filósofos kantianos, é o de que você não faria mal a outra pessoa se aquela outra pessoa fosse você. Não é isso? Trate ao próximo como a ti mesmo. Então, até o fato de eu tratar o outro bem supõe alguma capacidade de me ver nele. Empatia. Compaixão significa sofrer junto, ou sentir junto. Então, quer dizer, é preciso que eu seja capaz de me ver no outro
para que, de alguma maneira, eu me importe com ele. É claro que eu nunca vou ver o outro, vou me ver tão no outro para me preocupar com o outro como me preocupo comigo. Porque se eu me ver totalmente no outro, eu perco a minha identidade. Eu passo a ser eu e o outro vira uma espécie de organismo coletivo, né? Como se tivesse uma única consciência para vários corpos. Como alguns dizem que funciona assim nas colmeias de abelhas, eu não sei. Aí realmente eu não sei. Mas a compaixão supõe uma certa capacidade de me ver no outro. Da mesma maneira, o meu planejamento para o meu futuro e para o futuro daqueles que eu amo dependem da crença de que amanhã eu serei o mesmo que eu. É assim que argumentam muitos filósofos morais. Contudo, essa é uma questão para a gente tratar depois, o Derek Parfit vai dizer que não há um argumento, não existe um argumento que resolva a questão da identidade pessoal e, no entanto, nós ainda tenhamos convicções morais muito fortes e muito razoáveis. E aí ele pergunta, como é que é possível que eu não saiba se eu amanhã vou ser a mesma pessoa que eu e, no entanto, eu me importe com o meu futuro e com o futuro daqueles que eu amo? Há uma espécie de contradição aí. Uma espécie de contradição. Incerteza sobre quem serei e a certeza sobre a importância do meu futuro. Nós antecipamos nosso futuro com tanta intensidade que acabamos até esquecendo o nosso presente. Isso é interessante. Nós somos seres para os quais o futuro é um presente. Não um presente no sentido de uma coisa boa que nos é dada. Nesse sentido, não. Até o contrário. Mas o futuro é algo que está presente na minha reflexão. O futuro é algo que ocupa o meu momento. O futuro é algo do que eu me ocupo no presente. Entendeu? É até por isso que o Sartre vai dizer que o homem é o único ser para o qual o próprio ser está em questão. O que é que isso quer dizer? Que o que eu vou me tornar, o que eu vou fazer de mim, é um problema para mim, para mais nenhum outro bicho. Porque somente nós somos capazes de nos representar num futuro, de nos imaginar num futuro que nem vamos saber se vamos estar vivos até lá. E nos importar com isso a um ponto tal de esquecer de cozinhar a comida, de esquecer de pegar as chaves, de deixar cair uma panela, né? Tudo pensando no amanhã. Eu estou pensando na aula de amanhã e corrigir as provas para amanhã, aí esqueço, sei lá, de desligar o fogo, a casa pega fogo e eu morro. Tudo porque eu estou preocupado muito com o futuro. Não é? Sim, para o direito. A questão da persistência ela é fundamental para o direito, porque ela está associada também à questão da atribuição de responsabilidade, né? Acreditar que um indivíduo persiste sendo o mesmo é que nos permite atribuir ele a responsabilidade pelos fatos feitos no passado. Bom, vamos andar aqui mais um pouquinho. Já estamos nos aproximando do final, a fome já começou a bater. E aqui é onde a gente vê que todas essas questões que nós citamos aqui, ela tem importância prática, né? Questão da persistência. Então, aqui a gente tem algumas linhas de resposta para o problema da persistência. 4 tipos de principais respostas para a questão da persistência foram propostas. As mais populares são as visões de continuidade psicológica. Os defensores dessa linha dizem que nossa persistência consiste em alguma relação psicológica. Você é aquele ser futuro que, em certo sentido, herda suas características mentais de você. Crenças, memórias, preferências, a capacidade de pensamento racional e assim por diante.
E você é aquele ser passado cujas características mentais você herdou. Há uma disputa sobre que tipo de herança isso deve ser. Se deve ser sustentado por algum tipo de continuidade física, por exemplo. Há também desacordo sobre quais características mentais precisam ser dadas. Mas a maioria dos filósofos que escrevem sobre identidade pessoal desde o início do século XX endossou alguma versão dessa visão. O critério de memória mencionado anteriormente é um exemplo. Podemos querer saber se cada um de nós já foi um embrião ou um feto, ou se alguém poderia sobreviver em um estado vegetativo irreversível, onde o ser resultante é biologicamente vivo, mas não tem propriedades mentais. Estas são claramente perguntas sobre o que é preciso para nós persistirmos. Mas ser uma pessoa é mais frequentemente definido como tendo propriedades mentais especiais. Locke, como já citado aqui no começo, disse que uma pessoa é um ser inteligente pensante que tem razão e reflexão e pode considerar-se como a si mesmo a mesma coisa pensante em diferentes tempos e lugares. Então, mais uma vez, aqui a velha visão de que o ser humano, a identidade pessoal, é uma quantidade psicológica. Em outras palavras, poderíamos afirmar apenas que um feto ou um embrião podem ter existido como condições necessárias para que você existisse. Mas não existe uma identidade compartilhada entre os dois. E isso, claro, se concordarmos com o critério de Locke, foi o que te falei, André. Um feto não é uma pessoa. Um feto é uma condição para uma pessoa. Você não foi aquele feto. Então, em outras palavras, sua mãe não estava grávida de você até um certo ponto da gestação. Ela só estava grávida. Porque você só existiria quando passasse a ter uma vida mental rica o bastante para ter uma identidade pessoal. Sua mãe não estava grávida de você. Sua mãe estava grávida. Exatamente. Exatamente. Você. Pois, Ita, diga. Em relação a isso, tem questões, né, que eu não tenho aqui dados de artigos e tal, mas assim, de leituras em relação a alguns posicionamentos, né, de psicólogos e de médicos, ainda pode me ajudar nesse sentido, porque ela é da área, em relação à questão do comportamento dos fetos, a estímulos da esponja. Mas, por exemplo, a questão afetivos, em relação a sons, em relação a cuidados que uma mãe pode ter com a criança quando ela ainda está em estado de formação, e como isso pode, eu não sei, e aí ainda pode me ajudar nesse sentido, como esse comportamento materno e paterno, né, dos pais durante a gestação, isso influencia na formação daquele indivíduo enquanto adulto, né? Então, será que realmente essa personalidade, essas características do indivíduo não estão relacionadas desde a formação do desenvolvimento embrionário, do desenvolvimento fetal? Indra quer responder?
Agora eu vou falar que é a visão filosófica, né, dessas coisas. Não sei se caiu a minha conexão. Não, Hildo, tá ok. Acho que Indra que teve um probleminha aí na conexão. Tá. Então, tá bom então. Pois bem, vejamos. Como eu tinha ressaltado antes, há condições necessárias para que um feto e um bebê sejam sejam pessoas. E aqui eu quero destacar a diferença entre pessoas e seres humanos. Há 3 distinções que são necessárias serem feitas. Uma é entre ser vivo e ser humano, e outra entre ser humano e ser pessoa. Ser um ser vivo é uma condição para que seja um ser humano. E ser um ser humano é uma condição para que seja pessoa, correto? Mas nem todo ser vivo é ser humano. Então, células são organismos, ou são partes de organismos, mas não são humanos, não são seres humanos, por assim dizer. Da mesma maneira, um feto, nós podemos dizer que ele é parte da espécie humana, porque um feto, a gente diz, é um feto humano, é um feto da espécie humana. Assim como a gente diz que um feto de gato é um feto da espécie gato, é um feto da espécie, mas é um feto. Não é um gato adulto, é um feto. E um feto é um feto, um adulto é um adulto, pronto. Quando nós nos referimos ao ser humano e ao feto humano, aí que a coisa se complica. Porque um feto humano não é uma pessoa humana. Porque a ideia de pessoa inclui reflexibilidade. E reflexibilidade não é resposta a estímulos. Esse é que é o ponto da questão. Reflexibilidade é a capacidade de avaliar as próprias ações, entende? É a capacidade de se relacionar consigo mesmo. E há, inclusive, indicativos para os filósofos mais materialistas, eu depois posso deixar aqui o material para vocês, que falam que de determinadas idades, aonde a criança começa a usar o pronome possessivo, meu, entendeu? Eu, ele, e se diferenciar dos outros, e se colocar perante os outros como um indivíduo. Entende? Ao invés de falar Pedrinho está triste, como algumas crianças de certa idade falam, né? Se referem a si mesmo na terceira pessoa. Pedrinho está triste, bateu em Pedrinho, mamãe de Pedrinho não quer deixar ele sair. Ou seja, crianças às vezes se referem a si na terceira pessoa. Crianças não saem falando eu por aí. Ela vai só muito tardiamente desenvolver a capacidade de se referir a si mesmo na primeira pessoa, mesmo do ponto de vista linguístico. Mas a gente pode dizer, mas o aprendizado da linguagem se dá aí por volta dos 4 anos. Não é isso, Indra? Que é quando cognitivamente está desenvolvida os módulos relativos à linguagem. Agora, na ausência de linguagem, claro, poderia haver pessoalidade, só é difícil dizer exatamente. Para os materialistas, só existe identidade pessoal, que é isso que você chamou de indivíduo, não é? Só existe identidade pessoal na medida em que existe metacognição. E isso para aqueles materialistas que defendem que a identidade, o critério de identidade é o critério psicológico, o critério da memória. Porque só quando existe continuidade psicológica, só existe continuidade psicológica se houver metacognição. Na memória, você se vê como um outro. Na memória, você se vê e você se relata como se estivesse relatando a vida de outra pessoa, só que essa outra pessoa é você, porque você é um resultado dela. E para isso é necessário metacognição. Então, é por isso que é difícil sustentar a ideia de que fetos
ou embriões tenham identidade pessoal, assim como também é difícil sustentar a ideia de que a identidade pessoal possa ser desvinculada de critérios fisiológicos. Porque se a identidade não estivesse associada a critérios fisiológicos, uma vez que houvesse capacidade discriminativa, haveria capacidade também de metacognição. Isso não acontece. Isso não acontece. Então, a resposta mais comum são essas que são de caráter, digamos assim, psicológico, não é? Uma segunda resposta é que nossa persistência consiste em algum tipo de relação física bruta. Você é aquele ser passado ou futuro que tem o seu corpo, que é o mesmo organismo biológico que você é, ou algo assim. Não tem nada a ver com fatos psicológicos. São essas lições brutas de físicas. Não as confunda com a visão de que a evidência física tem algum tipo de prioridade sobre a evidência psicológica para descobrir quem é quem. Isso tem a ver com a questão da evidência. Alguns tentam combinar esse ponto de vista de que nós somos nossos corpos, né, de quantidade mental e física, ou seja, são aqueles que assumem um ponto de vista intermediário entre a primeira e a segunda posição. Um tipo diferente de proposta e muito popular é o narrativismo, que é, talvez, a teoria que eu vá falar mais aqui no próximo encontro. O narrativismo que consiste na afirmação de que o que é preciso para persistirmos tem a ver com as histórias que contamos sobre nós mesmos. Entendemos nossas vidas em termos de narrativas sobre eventos importantes em nosso passado e sua influência em nossas decisões e caráter posteriores. Essas narrativas podem ser constitutivas da identidade. O pensamento não é apenas que tais narrativas preenchem nossa identidade pessoal, no sentido da pergunta sobre a caracterização, ou que tipo de pessoas somos, em algum sentido fundamental. Essas narrativas literalmente determinam quando começamos e quando terminamos, como essa pessoa que somos. Grosseiramente falando, um ser do passado é você apenas se você tem agora narrativas do tipo certo, identificando você com aquela pessoa como ela era. Um ser futuro é você apenas se as narrativas que ela tem, então, a identificam com você como você é agora. Lembrar um evento passado pode ser necessário para que ele figure em uma narrativa constitutiva de identidade, mas não é suficiente, distinguindo narrativistas de visões de continuidade psicológicas. Os narrativas sobre a persistência são vários, e tem também muitos contrários a essa visão. Então, os narrativistas, eles afirmam, essa foi uma posição que eu defendi no meu doutorado, mas eu tenho dúvidas em relação a ela, elas dizem que você é apenas uma história que você conta para si próprio. Você é só uma história que você conta para si mesmo e nada mais. E essa história precisa de um centro de gravidade ou um personagem que vai figurar nessa história. Então, seu eu é o resultado de uma certa seleção de memórias que você liga a elas contando um romance, uma ficção. Então, para os materialistas, são indivíduos exatamente. Então, já os narrativistas acham que essa metacognição ela é decisiva para fazer narrativas, mas a metacognição não é suficiente, porque haveriam muitas memórias no processo das nossas vivências que seriam esquecidas. Haveriam muitas memórias que não são importantes. E a nossa identidade não depende de todas as memórias que possuímos, mas dependem apenas de certas memórias
que consideramos cruciais para explicar o tipo de pessoa que nos tornamos e o tipo de pessoas que queremos ser. Isso é o narrativismo. O Richard Roth, o filósofo que eu estudei, defende uma versão desse narrativismo. O Daniel Dennett, um outro filósofo que eu também vou falar aqui depois, defende uma outra versão também desse narrativismo. Todas essas visões concordam que há algo que é preciso para que persistamos, que há condições informativas não triviais e necessárias suficientes para que uma pessoa existente em um momento exista em outro momento. Uma quarta visão, que essa é a mais polêmica, seria o anticriterialismo, que nega tudo isso. Essa visão diz que a continuidade psicológica e física são evidências de persistência. Ele diz, mas nem sempre garantem e podem não ser necessárias. Ou seja, o anticriterialismo diz que não há nenhum critério decisivo para determinar quando uma pessoa é a mesma pessoa ou quando ela é outra. Em outras palavras, a identidade não é diferente de uma ficção. A identidade é apenas um mito para o anticriterialista, não é? Bom, isso encerra nosso encontro por hoje. No próximo encontro, iremos discutir algumas respostas para o problema da identidade, procurando enfatizar as teorias, os problemas que essas teorias criaram, e, enfim, e qual delas vocês, se quiserem, né, talvez prefiram para poder sustentar suas próprias visões, certo? Só um minuto, eu vou disponibilizar aqui o formulário de presença, tá bom? Deixa só meu computador destravar aqui. Rita sabe como esse Google Meeting costuma ser teimoso, ele tem uma identidade pessoal muito difícil de lidar. O que foi, Hilton? O Google Classroom, de acordo com a potência do seu computador, ele às vezes trava muito. Eu não sei o seu, mas o meu trava. Quando está usando recursos como vídeo, planilha, apresentação, ele trava muito, entendeu? É isso que eu estava falando aqui. Nas aulas mesmo era um problema. Pronto. Eu vou compartilhar aquela lista de frequência, vocês, por gentileza, assinam. Tá bom? Uma boa tarde. Aí está o Google, daí o formulário. Vou aguardar vocês assinarem. Quando terminarem, estão liberados. Um bom final de semana. E até semana que vem. Oi. Pronto, então. Não tem problema, certo? Eu gravei aqui parte da reunião. Então eu consegui assinar, tranquilo. Talvez seja porque Indra não faz parte do... porque Indra não faz parte. Nem Indra, nem Carlos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu fechar aqui a apresentação. Porque aqui eu anoto... É do domingo. A Taline, eu e Pedro vamos conseguir, os demais talvez não. A Nini, a Taline e o Carlos. E a Eliana, que estava aqui e saiu. Tá bom? Eu já anotei aqui, vocês podem ficar tranquilos. Certo? Obrigado, tchau. Até semana que vem.